Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. No nosso estudo de hoje, no nosso devocional, eu quero compartilhar com você um estudo sobre 1 Coríntios 6, do 15 ao 20. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nada e vamos embora para mais um vídeo. O corpo como templo, vivendo em santidade para Deus. O contexto da carta de Coríntios é conhecida por sua imoralidade, idolatria e corrupção. A igreja cristã que havia sido estabelecida ali estava sendo influenciada pela cultura local. Paulo escreve essa carta para corrigir diversos erros dentro da comunidade cristã, incluindo divisões, litígios entre irmãos, especificamente nessa passagem, a imoralidade sexual. Os versículos 15 ao 17, Paulo vai falar sobre a união com Cristo e a santidade do corpo. Não sabei que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloei membros de uma meretriz? De modo nenhum. Versículo 15. Paulo enfatiza que o cristão está unido a Cristo não apenas espiritualmente, mas em todas as áreas da vida, incluindo o corpo físico. Ele combate a ideia de que a imoralidade sexual não afeta a comunhão com Deus. Os coríntios viviam em uma cultura onde a prostituição era comum e até mesmo aceitável dentro dos templos pagãos. Porém, o apóstolo Paulo deixa claro que um cristão não pode se envolver nesse tipo de prática sem comprometer sua vida, a sua união com Cristo. Olha o que Paulo diz no versículo 16. Ou não sabeis que o que se une à prostituta faz-se um corpo com ela? Porque, como se diz, serão dois uma só carne. Aqui Paulo faz referência a Gênesis 2:24. Serão os dois uma só carne, para mostrar que o ato sexual não é apenas físico, mas também uma união profunda entre duas pessoas. Ele está alertando que a prostituição e qualquer prática sexual fora do casamento corrompe essa unidade ordenada por Deus. O versículo 17, mas o que se une ao Senhor é um mesmo espírito com ele. Em contraste, Paulo destaca que o cristão deve buscar unidade com Deus, e isso envolve a santidade também do corpo. O pecado sexual é um ato que fere essa relação e nos afasta da santidade que Deus requer de nós. Já o versículo 18, Paulo vai falar sobre o pecado sexual e as suas consequências. Olha o que ele diz: fugir da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Diferentemente de outros pecados, a imoralidade sexual traz o impacto direto ao corpo da própria pessoa, enquanto outros pecados como roubo, mentira, afetam apenas o próximo. O pecado sexual destrói tanto a vida física quanto a espiritual do próprio indivíduo. Paulo não diz para resistir o pecado sexual, ele diz para fugir, mostrando que a melhor forma de lidar com a tentação sexual é evitá-la completamente. Já o versículo 19 e 20, o corpo como templo do Espírito Santo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Aqui Paulo apresenta um argumento ainda mais forte. O corpo do cristão não pertence a ele mesmo, mas a Deus, pois o Espírito Santo habita nele. Isso significa que qualquer uso indevido do corpo é um desrespeito ao próprio Deus.
porque fosse comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Paulo conclui lembrando que o cristão foi comprado pelo sangue de Cristo. Isso significa que a vida do crente tem um dono, Deus. Dessa forma devemos glorificá-lo em tudo, inclusive na forma como usamos o nosso corpo. Quais aplicações para o estudo de hoje? O corpo é para ser vivido para a glória de Deus. Assim como os cristãos de Corintos precisavam entender que seus corpos pertenciam a Cristo, também devemos lembrar que tudo o que fazemos com o nosso corpo deve ser para glorificar a Deus. A imoralidade sexual tem consequências seríssimas. Paulo ensina que o pecado sexual é diferente dos outros, porque afeta diretamente o nosso corpo e comunhão com Deus. O cristão deve fugir sempre da tentação sexual. Somos o templo do Espírito Santo, essa verdade deveria nos levar a cuidar do corpo com santidade e responsabilidade. Não somos donos de nós mesmos, mas fomos comprados pelo sacrifício de Jesus. A união com Cristo deve ser nossa maior prioridade. Assim como o pecado sexual gera uma união impura, a verdadeira união deve ser com Cristo. Devemos buscar intimidade com Ele e viver de acordo com sua vontade. Conclusão: Paulo queria que os cristãos de Corinto entendessem que sua nova identidade em Cristo exigia um novo estilo de vida. Ele combate a mentalidade de que o corpo poderia ser usado de qualquer forma sem consequências espirituais. Essa mensagem continua sendo extremamente relevante para nós hoje. Em um mundo que banaliza a sexualidade, precisamos fugir de todo o pecado sexual e viver como templo do Espírito Santo, glorificando a Deus através dos nossos corpos. Ore comigo nesse exato momento. Querido Deus e amado Pai, queremos, ó Deus, de todo o nosso coração, viver nesse corpo e glorificar o Senhor através do nosso corpo. Pai, que a imoralidade sexual, Senhor Jesus, sabemos, Pai, que seremos tentados sexualmente, mas queremos ser fortes, queremos ter comunhão contigo. Nos livra, Pai, nos ajuda a fugir da tentação, porque somos templo do Teu Espírito e não queremos ferir a Tua palavra. Pai, nos ajuda, queremos nos unir a Ti, Jesus. Em nome de Jesus, fala conosco e nos ajuda a ser cada dia mais igual a Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Se você tem se sentido abençoado com os nossos devocionais, deixa o seu comentário, deixa o seu like e que Deus te abençoe poderosamente.